Eu sou Heitor Antônio da Silva e este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. E estamos hoje com um assunto demasiado relevante. Você pode dizer assim, mas nem sempre, tem coisas aí que eu assisto, não me interessa tanto. Olha, mas se você tem problema de saúde, especialmente na área de coluna, etc., você vai perceber que um dia vai ser muito importante para você receber os cuidados das pessoas que eu estou entrevistando. Vai ser muito importante. Eu vou rogar essa praga para você, que um dia você caia nas mãos desses dois aqui e de outros colegas seus. O programa de hoje é sobre neurocirurgia. É um assunto espetacular, riquíssimo, que o povo em geral não conhece, não sabe o que acontece dentro de um centro cirúrgico, não sabe o espectro que abrange essa área da neurocirurgia. As pessoas pensam só em coluna, pensam no varejo ou naquilo que é mais quantitativo, mas a cirurgia é de uma complexidade enorme. E eu trouxe duas pessoas famosas e importantes. À minha esquerda, Dr. Carlos Eugênio Monteiro de Barros, né? Ainda vou ter um nome assim, bonito, pomposo, muito obrigado. Né? Ele é neurocirurgião. E à minha esquerda, à minha direita, digo, Kaique Castro, que é ortopedista e cirurgião de coluna. Eles trabalham juntos, mas ele é de quinta coluna, não, é cirurgião de coluna mesmo. E todos nós temos. Eu já tive uma inteira, agora está mais ou menos pela metade, mas em compensação teve umas obras bem feitas ali, viga de um lado, parafuso de outro, prego de outro, vergalhão, eu sou uma beleza, tá? Vamos lá. Doutor Carlos Eugênio, começando com você, cirurgião geral e neurocirurgião. As pessoas, fulano é um cirurgião geral. Ele pode tudo na medicina ou não? Poder pode. Na verdade, pode. Poder pode tudo, né? Saiu da faculdade hoje, pegou um CRM e pode tudo. Uma vez formado, poder pode. As especialidades existem justamente para a gente trilhar um caminho com maior conhecimento, né? E aí a cirurgia geral, a própria cirurgia geral hoje já não é mais só a cirurgia geral. A cirurgia geral tem o cirurgião de tórax, o cirurgião gastrointestinal, o cirurgião de aparelho urológico, né? Eles começam na cirurgia geral e vão se especializando também. A neurocirurgia, anos passados, né? Muitos anos atrás, a neurocirurgia, a gente começava treinando com a cirurgia geral e depois ia fazer a neurocirurgia. Hoje, depois a gente passou a fazer neurologia e depois fazer neurocirurgia. Hoje a neurocirurgia é absolutamente distinta de todas as outras, né? São 5 anos de residência, está para passar para 6. Então, dentro da neurocirurgia hoje existem outras especialidades também. E tem gente que acha que médico ganha muito bem, né? Puxa, tá rico, etc. Né? Tem que fazer um curso de 6 anos, tem que fazer uma residência. Tem um período de internato que ainda está no curso, mas já está trabalhando como um doido, né? Tem que fazer a residência e agora de 5 para 6 anos, né? 6 anos. E quando ele termina tudo isso, ainda é calouro na coisa. Ele né? ainda vai fazer uma especialização, ele ainda vai buscar um fellow em outro país, muitas vezes, em outro serviço dentro do próprio país, por mais 2 anos de A atuação do neurocirurgião, Carlos, não é num segmento só do corpo humano, é onde estiver o sistema nervoso. Claro que quando vai para a parte periférica, tem outros especialistas para cuidar melhor lá. Mas a neurocirurgia ainda atua lá, em nervo né? periférico, ainda atua em nervo periférico. Mas o grosso mesmo está em áreas mais centrais. Crânio e coluna. Crânio e coluna, basicamente. Né? Quer dizer, encéfalo, crânio, né? Do que está ali dentro, né? Crânio e coluna. Beleza, né? Coluna é a maior parte, o volume maior de cirurgia. Certamente. Coluna tem um volume muito grande. Absurdamente grande. Doença degenerativa. E essa vida moderna que as pessoas levam hoje aí, fazendo 90% das coisas da maneira errada, né? Com certeza. Isso aí é uma beleza, Isso né? não é de hoje, né? Isso não é de hoje, mas está aumentando. Acho que sim. Acho que graças a Deus. Graças a Deus. Kaique talvez possa ter uma impressão mais adequada a respeito disso. Eu não acho que está aumentando. Eu acho que a gente está aumentando as formas de pegar essas doenças. Então a gente conhece melhor, mas sempre teve. Isso daí, a gente não está trabalhando mais braçal do que trabalhou no passado. A gente não está pegando mais peso que antigamente. A gente está pegando cada vez menos, mas a gente está aumentando a quantidade de acesso à saúde, então a gente está diagnosticando mais. Mas sempre teve. Mas tem hoje é muito questão em academias, pessoas fazendo exercícios às vezes errados, etc., que trazem alguma contribuição para a piora de
de certos elementos. Mas eu acho que ainda assim a gente está melhor do que já teve. Ah, não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. E também a gente está vivendo mais. Então, antigamente a expectativa de vida era bem menor. Então você tinha menos tempo de ter problema na coluna. Uma coisa curiosa hoje em dia você vive eu mais. acho que eu não vou morrer nunca, porque quando eu nasci em 1946... Até hoje eu também não morri, eu também estou nessa expectativa. Também acho. Mas quando eu nasci em 1946, a vida média era de 45 anos. Uhum. E eu fui crescendo, ela foi subindo. Hoje já passou de 70 e eu estou com 75. Então, quando ela chegar em 75, já estarei lá em 78, por aí afora. Então, eu tenho um colega nosso dos Estados Unidos, Mark Abreu, que é neurologista, neurocirurgião, o criador e inventor daquele sistema de indução de proteína de choque térmico. Ele é meu amigo, disse: Heitor, você vai viver 120 anos. Eu gostei dessa parte do discurso. Pois bem, mas as principais áreas de cirurgia, das mais difíceis, coluna ou encéfalo, ou cérebro, ou crânio? Mesma coisa. Eu acho que existem cirurgias muito simples no crânio e existem cirurgias muito simples na coluna. E aí existem muito complexas no crânio e muito complexas na coluna. Né? Então, agora, a problemática maior, digamos, risco, as consequências, diríamos assim, imediatas, no crânio é uma coisa muito séria, porque você está lidando com o centro do sistema nervoso, né? Ali, melhor que você trabalhe, você agride, você mata neurônios, você... Enfim, não tem como chegar ali e tirar um cisto, tirar um tumor sem fazer uma inversão com consequências, né, relativas. Até tem. Em algumas circunstâncias até tem. A gente treina e estuda justamente para isso, né? Buscando corredores que permitam esse tipo de trabalho. Mas, da mesma forma, a gente for falar, por exemplo, de uma cirurgia de hérnia discal, que é uma coisa simples, você não está mexendo nem no sistema nervoso, está mexendo só na coluna, só no disco, né? Parece uma coisa muito simples. Qualquer contato com a medula que fica logo ali atrás do disco pode trazer uma deficiência igual a um AVC. A pessoa vai ter um déficit igual a quem teve um AVC. Então, assim, é sistema nervoso central ainda. A medula é sistema nervoso central. Então, e nesse tipo de cirurgia você não pode espirrar, né? É melhor que não, né? Espirrou, desculpa, já era, agora não tem mais jeito, né? Agora, no caso do encéfalo, você não vai para o encéfalo? Não. Não, você fica só cá Ainda não. Mas você vai chegar lá. Então, eu vou trocar para cá. No caso do encéfalo, são N patologias, N situações que demandam. Né? Você tem ali... A gente divide mais ou menos as cirurgias, né? As neurocirurgias na parte que são patologias vasculares, patologias tumorais, malformações congênitas. Você vai separando os bloquinhos, né, de patologias, tentando até sistematizar o ensino, né, sistematizar o estudo para quem está começando, para o pessoal que está fazendo residência. Então a gente tenta ir separando as coisas assim. Fossa posterior, nervos cranianos, você vai criando blocos de anatômicos e de patologias associadas. Né? São áreas muito sensíveis, né? Muito delicadas. Né? Vocês trabalham ali embaixo de microscópio. Né? Obrigatoriamente microscópio cirúrgico. E não só isso, também o tempo que vocês ficam ali, ou seja, essa cirurgia, todas elas, mas essas são muito complicadas. Todas elas têm tempo, tem hora para começar, mas para terminar, isso aí... É o que a gente costuma dizer, né? A gente tem hora para começar, mas... Termina quando termina, sem pressa para terminar. Quando termina. Exatamente. Na parte de coluna, todo o suporte físico está em cima dela. Sim. O negócio é muito, muito sério, né? E com o aumento, você citou agora há pouco, do avançar da idade, não tem jeito. A deterioração vai acontecendo normalmente, você vai perdendo tecido, você vai envelhecendo, e etc. Né? Chamadas hérnias de disco, por exemplo, acontece jovens, sim, acontece jovens, né? Mas os idosos apresentam um quadro. Eu, por exemplo, tive, e a minha não foi brincadeira, foi séria, né? L3, L4, L5, das 5 vésperas só tem 2 mais ou menos soltas, as outras só sobrou 2. Só sobraram 2, as outras são travadas. Mas estão muito bem, graças a Deus. Né? Para a cirurgia de coluna, em que você é especialista, a tecnologia tem mudado nos últimos anos? Está sendo havendo grande exceção de... Com certeza. A grande novidade que a gente tem hoje
a termos Brasil, o pessoal da Coreia já faz mais tempo, na Alemanha tem um grupo que faz, é a cirurgia endoscópica. Na coluna a gente está conseguindo, em alguns casos selecionados, o do senhor, por exemplo, não seria possível, que a gente precisa estabilizar. Mas se for só para descomprimir hérnias menores, a gente consegue entrar só com uma câmera e consegue tirar a hérnia por um furo que no final a gente, com um ponto, consegue fechar. Aí com uma câmera a gente consegue entrar na coluna, afastar os nervos, tirar o disco e o paciente consegue ficar muito bem em casos selecionados. Em outros não, a gente tem que fazer o acesso igual a cirurgia tradicional, colocar parafuso, colocar prótese. Aí é a importância de ver paciente a paciente para ver qual caso que enquadra aquela hérnia para operar ali. A tecnologia de informação, a ciência tenha dado um salto estupendo na medicina. Com certeza. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, a esperança estava toda que os laboratórios produziam. Hoje não. Hoje você tem a engenharia biomédica, né? Uhum. A engenharia biomédica, a minha filha mais velha, ela tem mestrado em engenharia biomédica na COP. Eu cheguei a pensar em abrir um curso de graduação, que existe o curso de graduação em engenharia biomédica. Cheguei a pensar em abrir um curso de graduação, mas eu vi que não tinha razão de ser, porque nós não temos aqui meios de produção de equipamentos para justificar a presença de engenheiros biomédicos, né? De engenheiros biomédicos. Mas é um avanço muito grande que coloca nas mãos de vocês, naturalmente, instrumentos extraordinários, material de primeiríssima qualidade, né? Com certeza. Isso cada dia tem evoluído muito, né? E se compararmos hoje a neurocirurgia no geral com a neurocirurgia de 30 anos atrás, mudou muito. Mudou muito, né? Mudou muito. Quantos resultados, quanta gente redundantemente abençoada, né? Com certeza. Vivendo bem, vivendo com qualidade de vida, né? Por causa desse trabalho. No caso de encéfalo, eu tenho um amigo, como você disse agora há pouco, que tem um tumor. Bom, claro, tem cisto, tem tumor, tem coisas mais simples, tem lá um AVC, mas um AVC hemorrágico também não é brincadeira, né? Com certeza, o isquêmico também não é brincadeira. Não é brincadeira, não. O isquêmico você sabe que está ali, você tem um endereço certo. O hemorrágico, às vezes, você nem tem uma certa dificuldade para descobrir onde foi que ele vazou, né? É verdade. Né? E você vai ter que trabalhar contra você, está todo um derramamento de sangue ali, uma complicação danada. Claro, a gente sabe que isso tudo tem que ser superado, e é superado com técnica, com perseverança, etc. Estamos fazendo esse programa para mostrar para vocês, queridos telespectadores, que essas pessoas que não são muito conhecidas, são conhecidas por um grupo de amigos, de pacientes dentro da cidade em que nós moramos, que é, sem dúvida alguma, uma cidade privilegiadíssima em termos de saúde. Né? Dentro do meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro, eu posso garantir que é a melhor cidade para você se tratar. Porque temos um hospital de ponta, um hospital de referência, não é referência só porque alguém politicamente disse que ele é referência, não é isso não. Ele é referência por causa dos profissionais, por causa das condições, não é? E, sobretudo aqui, nós temos um corpo clínico, um número de profissionais de primeiríssima qualidade. Eu fui chamado, quando vendia a instituição de ensino, vamos para os Estados Unidos, lá é muito bom, muito bem, mas eu costumo dizer o seguinte, lá é muito, muito bom, mas é uma bosta. Aqui é uma bosta, mas é muito bom, sobretudo em Itaperuna, porque a gente tem um ciclo de amizade, todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo, se consegue acessos e a competência profissional da área da saúde surpreende. É perfeita? Claro que não é, mas é melhor você ficar doente aqui, se tratar aqui, do que no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Muito melhor. Ah, mas lá tem profissionais melhores? Será que tem? Do que aqui eu não conheço. Porque lá você é um no meio de uma multidão. O acesso aqui é mais fácil. Muito mais fácil. Para qualquer um. Para qualquer um, né? Isso é muito bom. Mas no caso do encéfalo, nós citamos essas coisas aí. Agora, claro que eu citei hoje o grande auxiliar das cirurgias, em geral, mas para o encéfalo, sobretudo, são as imagens, né? Com certeza. A gente hoje, já há bastante tempo, mas a gente consegue trabalhar durante a cirurgia e olhar para um exame complementar do paciente, uma ressonância, uma tomografia, durante o procedimento, e você sabe, na imagem, ela te mostra onde você está exatamente. Muitas vezes você tem uma lesão que está te bloqueando, você não sabe o que está por trás daquilo ali,
Você usa um aparelho localizador, que é chamado neuronavegador, então eu consigo me ver no exame, né? No movimento real, durante a cirurgia, eu estou me vendo no exame, eu sei onde eu estou no exame, então eu sei que 2, 3 centímetros ali atrás eu vou encontrar um grande vaso, por mais que eu não esteja vendo aqui, o navegador me mostra no exame que eu estou a 2 centímetros, 1 centímetro. Então a gente tem, durante a cirurgia endoscópica, por exemplo, eu posso ter a mesma impressão de um neuronavegador. Cirurgia endoscópica a gente faz pelo nariz, então assim, tem um grande bloco ósseo na frente, antes da gente entrar no encéfalo. Então, assim, o navegador pode nos dar essa informação, a carótida está aqui, não está aqui, eu me direciono de forma diferente. Então, isso é hoje lugar comum, né, nas neurocirurgias. Então, a interatividade dos métodos de imagem é muito grande. Isso auxilia muito, isso facilita muito. Facilita, né? E responde pelo sucesso, né? O neuronavegador, o paciente vira um grande mapa de um GPS. Do GPS. E a ponta da canetinha do neuronavegador, que a gente chama de probe, vira como se fosse o carro no Waze. Você consegue localizar, a pessoa vira um mapa e um ponto onde você está em tempo real. Igual o meu aviãozinho no Air Navigation. Tá lá, bonitinho. Igualzinho. Deslocando. É impressionante. É exatamente isso. É exatamente isso. E isso é eficaz também na cirurgia de coluna, naqueles casos que você citou. A gente usa muito para tumor. Na coluna a gente usa mais para tumor. Para hernia de disco, para escoliose, para degenerativa, deformidade não usa muito. Mas para tumor a gente usa bastante para saber, principalmente, às vezes a dificuldade que a gente tem é saber onde está começando e onde está terminando o tumor. Porque às vezes o tumor faz uma massa que não tem como a gente identificar bem a borda dele, onde ele termina. Às vezes a gente tira mais do que deveria. O neuronavegador mostra certinho onde ele está terminando. Bom, em qualquer situação, tanto em coluna quanto no cérebro, esse é o problema. O tumor deveria combinar, né? E acertar, eu vou só... eu vou só daqui para ali, certo? Você me localizou, mas ele não tem essa regra, né? Ele expande para o lado que ele quer, né? Ele é meio danado. E é aí que está o negócio. Você, para tirá-lo, às vezes, você acaba tendo que lesar tecidos, porque você não tem como fazer a manobra, ficar circulando. É a nossa primeira preocupação. Tem uma frase latim da medicina que é prima non nocere. Primeira coisa, não lesar o paciente. A segunda coisa é beneficiar. Mas a primeira coisa é preocupar para não lesar. O seu tratamento não pode ser mais lesivo que a doença. Mas no caso de tumor, ele não combina com a gente, né? Ele cresce para o lado que ele quer crescer e está acabado. Dentro da neurocirurgia, a presença da oncologia hoje, né? Tumores malignos, etc., está crescendo ou não? Porque parece que a oncologia no mundo está numa aceleração danada, né? Acho que talvez a ideia do Kaique seja a mais interessante nesse sentido. A gente cresce em tecnologia e multiplicam-se os métodos de diagnóstico, a gente passa a dar mais diagnóstico. E há a necessidade óbvia de lidar com esses diagnósticos, né? A gente faz mais diagnósticos de lesões cerebrais, tumorais, então naturalmente você tem que evoluir para tratamento. Então, oncologia é um braço, desses bloquinhos que a gente fala... para dividir, né, vascular, endovascular, oncológica, base de crânio, endoscópica, malformações. A oncológica é um desses braços, é um braço forte. É um braço forte. Agora, dentro os acidentes vasculares encefálicos, ou cerebrais, como se chama, na verdade, tem aí um negócio chamado encefalocele. Já ele tem lidado muito com isso aí. Encefalocele é um ramo, né? É uma malformação. É um desses bloquinhos, né? As encefaloceles, as mielomeningocélios, né? No crânio, na coluna. Até não é das coisas mais frequentes. Né? Essas malformações não são tão frequentes. Os acidentes vasculares, sim. O acidente vascular cerebral isquêmico é talvez a patologia mais prevalente, né, no mundo. Pelo menos uma pessoa em cada 6 vão ter um acidente vascular cerebral. E o grande problema é que essa é uma patologia silenciosa, né? As pessoas que costumam dizer... Até acontecer a doença, você não sabe. Ela não sabe nada, né? E dependendo porque dificilmente as pessoas ficam preocupadas com essas coisinhas. Não, estou bem, saúde de ferro, mas esquece que ferro enferruja, né? De fato. Enferruja, né? Agora, no caso da encefalocele, é uma malformação. Sim.
E é aquele negócio, acontece. Eu já vi um caso de uma menina, inclusive que ela é bem próxima aqui de Campos. Eu estava no local, eu me assustei quando de 11 anos ela estava com uma batata aqui. A área não é só aqui que acontece, mas estava com uma bolota aqui. Eu digo, meu Deus. Sincipital. Olha, eu digo, o que é isso? Eu chamei os responsáveis, por que isso não fizeram nada? Levaram até o hospital, uma cirurgia muito complicada. Eu digo, vamos. A cirurgia foi feita aqui, tá vendo? Anos atrás, em 1886. Nossa. Tá? 86. Foi feita. Eu ajudei para lá e para cá, a fazer os trabalhos de apoio, etc. Anos depois, eu pedi o contato, o celular, que eu já tinha até celular, depois do advento, naquela época não existia, né? Celular. Existia um moleque lá, que trabalhava, um moleque lá avisar. Avisar que você estava indo falar com alguém, né? Então, o telefone celular chamou e era a moça. Eu lembro de fulano tal, aquela moça que você ajudou, lembro, sim, eu lá, estou casado, tenho uma filha, etc. Aí quis me reconhecer, se encontrar comigo, e se encontrou. Uma mulher com uns 2 metros de altura. Claro que você era visível a cicatriz e a prótese, a chapa de para-choque que foi colocado aqui. Tinha que colocar, né? Mas, olha, ela tinha manifestações epiléticas, não teve mais, ou seja, interessante. Um trabalho muito bem feito. Essas coisas têm um valor esplêndido. Eu considero o resultado desse trabalho todo, em coluna, em encéfalo e onde for possível, dessa ou daquela natureza, sem preço. Isso não é um valor absoluto que não pode ser mensurado por isso que nós chamamos de dinheiro. Não pode, de maneira nenhuma, porque significa muito, muito, muito. Nessa fase final, insumos para a neurocirurgia. O que entra nessas neurocirurgias aí, no caso, quando você tem que fazer próteses, essas coisas mais aí? Insumos. A gente lida com muitos e diferentes materiais, né, que são invariavelmente necessários, desde pequenos pedaços de algodão que a gente usa... Você não deixa lá não, né? Esse é um problema, mas assim, desde pequenos pedaços de algodão, que é um material mais simples possível, até próteses muito complexas, né? Kaique trabalha, por exemplo, com prótese de disco intervertebral cervical. Você troca o disco colocando uma prótese que ainda mantém movimento, né? Então a gente vai de um polo a outro em termos de materiais, válvulas, molas, enfim, uma infinidade de parafusos. Que o povo não faz a menor ideia de que tem... Né? A população não faz a menor ideia do que existe ali dentro. Não. Né? Desde o diagnóstico até o tratamento. Desde o diagnóstico ao tratamento, de fato. Hoje em dia, qualquer coisa que você está achando muito simples é que você não foi a fundo o suficiente. Para saber como é que chegou, aqui chegou, como se chegou aquilo ali. Porque o que a gente tem hoje, se está muito simples, não está bem estudado. Sobre as questões de prótese que você insere, etc., as medidas são padrão ou tem que mandar fazer de acordo com? Não tem que mandar fazer, mas a gente tem em centro cirúrgico, né? A gente tem algumas opções. Fica aberta na mesa de centro cirúrgico, a gente mede na hora e escolhe o implante certo para aquele lugar daquele paciente. Ontem eu fiz uma escoliose que os parafusos variavam de 50 milímetros, 5 centímetros de tamanho, até o menor de 20 milímetros, 2 centímetros, dependendo do tamanho da vértebra. Mas aí vai medindo, vai escolhendo, vai colocando. É aí que você não sabia que também tem que ser mecânico também, torneiro mecânico, essas coisas todas ali, né? Tem um pouco. Tem um pouco da coisa ali. Só que o povo não sabe nada disso. Ele não sabe, ele acha que entrou lá por um passo de mágica, vocês resolvem, 4, 5 ou 6 horas depois você sai de lá, vai para um consultório, vai para um plantão, vai para alguma coisa assim. Não, está novo em folha, isso não significa nada, né? Tá. Mas é uma coisa extraordinária. O que seria do mundo hoje sem esses avanços em todas as áreas, mas especialmente nessa área, hein? As doenças iam ser um pouco mais limitantes. As pessoas iam ter que aceitar um pouco mais os problemas. Eu falo que a medicina evolui e surge e existe para resolver os problemas que o tempo vai causando. E quanto mais tempo você fica, porque você está sobrevivendo um pouco mais problemas vai tendo.
e a gente vai sempre melhorando a qualidade de vida, a quantidade de vida e a qualidade de vida. Então, sem isso, ia ser um pouco menos vida e uma vida com um pouco menos qualidade. Eu estaria, por exemplo, entrevistando vocês aqui em cadeira de roda. Que seria Talvez. Se estiver... Durante um bom tempo, o senhor não conseguiu nem ficar sentado. Nem ficar sentado, né? Nem ficar sentado. Isso aí é o que me agrada muito nessa evolução toda. Agora, primeiramente você, depois o Kaique. Como você se sente, doutor Carlos, como um cooperador de Deus em servir, no servir ao próximo? Eu me sinto muito bem com o meu trabalho, eu me divirto muito com o meu trabalho. Eu tenho um outro sócio nosso, a gente sempre conversa sobre isso e ele gosta de lembrar que eu falo isso. Ele fala isso para os residentes, né? Qual é o lance de estar fazendo o que a gente faz? Eu me divirto. Então, para mim é sempre muito divertido, quase sempre. A gente tem perdas, né? A gente lida com oncologia, você perde paciente. Lida com hemorragia, você perde paciente. Mas para mim é sempre muito divertido poder estar ali, tentar buscar alguma coisa. É felicitante, né? Para mim é. É felicitante. Para mim é muito agradável. Isso é muito bom. Você é jovem ainda, está começando a vida. Mais ou menos. 18 anos, 19, por aí. O legal são duas coisas diferentes. Às vezes a gente até impacta, às vezes fala assim, eu me divirto. Aí ele fala, o sentido de divertir dele é ser feliz. Então, eu sei, mas às vezes a pessoa pode ficar impactada. Mas ele lida com câncer, com sofrimento, às vezes, como é que é divertido? O divertido tecnicamente, você conseguir transformar a vida de uma pessoa em um pouco melhor. Então, você faz uma coisa, às vezes mecânico, cirurgião é uma coisa mecânica, que no fundo, dentro do sofrimento do outro, você consegue pelo menos aliviar. Nem sempre curar, mas pelo menos tentar aliviar. Isso é o divertido. Você fazer uma coisa mecânica, transformar a vida em alguém um pouco melhor, mesmo que ele esteja numa situação muito delicada. Esse alívio aí, com que vocês lidam, esse alívio não é pouca coisa. Quem está na pele, né? Está sofrendo, está lutando, quando você vem e remove aquele problema ou diminui, muda tudo, os olhos brilham, ele passa a ver o mundo de outra maneira, né? É triste dizer isso, mas até quando uma pessoa tem condições de sentar e sair de uma cadeira de roda, já é um grande negócio para quem não conseguia fazer isso. Sim. Já mudou bastante, né? Então, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho grandioso, é um trabalho bonito, é um trabalho que apresenta contentamento para vocês, isso é muito bom. Toda atividade deve gerar um contentamento para quem trabalha. Com certeza. Né? Muito bom. Agora, eu estou falando isso e fiz questão de fazer este programa com vocês, e vocês dois me operaram, tá? Porque eu tinha um problema degenerativo de coluna, não era simples, não. Foi um trabalho complicado, você pensava e saía, parecia que isopor derretido. Eu estava muito mal, estava me sentindo muito mal, e o que eu experimentei, o que é a minha vida hoje, a minha qualidade de vida, eu estou com 75 para 76 anos de idade, trabalho como se tivesse 17, 18 anos. Bom. Eu não sinto nada, eu não tenho nenhum problema. Pelo contrário, esses diretores que estão aqui, vocês estão vendo essa multidão de trabalhadores, eles têm alguma dificuldade para me acompanhar, porque eu sou um cruz-credo na atividade. E devo muito, sobretudo a Deus, mas vocês como instrumentos nas mãos de Deus. Eu desejo muito sucesso para você no seu trabalho. Obrigado. Seu trabalho também. Obrigado. Prospere. E o telefone deles aparece aí no rodapé do programa. Se vocês tiverem algum problema dessa área, procurem-nos. Vocês serão muito bem assistidos. Que Deus abençoe a todos.